Bom pessoal, esse é mais um vídeo para o meu canal. Eu já tinha feito um vídeo dessa Royale antes. Ela é uma Ford Royale 2.0 guia 94, já com injeção eletrônica. A partir do ano de 94 você tinha duas opções, tanto carburado como injetado. A injeção ficou disponível a partir de 94. Ou a partir mesmo de 93, mas já saindo nos modelos 94, que já tinham essa roda e algumas diferenças internas, como o check control, também a espuma dos bancos, enfim. Bom, para quem já viu o vídeo dessa Royale, já sabe do que eu tô falando. Eu peguei essa Royale não tem muito tempo, tem aí uns 2, 3 meses. E ela tava bem cansadinha, mas quando eu fui olhar ela, pelo preço, eu achei o preço honesto. E eu achei que o carro oferecia bastante potencial. Então basicamente, as alterações que eu teria que fazer nela, eu dava conta fácil. Então o que eu fiz nela até agora, basicamente eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu fiz já nesse carro. E, bom, por ser um carro não restaurado, ainda tem coisas pra fazer, né? Deixa eu fechar a porta dela aqui. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, eu vi o carro e, como sempre, os detalhes é que fazem toda a diferença, né? Então, essas partes pretas dos apliques traseiros eu pintei, troquei a parte adesiva preta do meio também, porque estava tudo desbotado, então a aparência do carro fica bem mais cansada, né? E os emblemas traseiros dela estavam pintados de branco, de tinta óleo branca, pintados com pincel de uma maneira bem grosseira, tava bem feio. Aí eu peguei os emblemas, tirei, poli a tampa traseira, restaurei com tinta de aeromodelismo. O resultado ficou excelente. Eu até arrumei a posição também. Eu arrumei a posição dos emblemas e consegui um resultado bem satisfatório. Mas, como eu fiz no pincel, o resultado ainda não é o mesmo, por exemplo, do que se eu fizesse com aerógrafo. Na minha outra Royale, que eu tenho uma Royale GL também, 2 portas, básica. E os emblemas traseiros dela eu mandei restaurar com um cara que fazia aerografia, né? E ficou perfeito, o resultado é praticamente o mesmo de fábrica. Então eu troquei as lanternas traseiras dela, eu acrescentei esse emblema da Ford Frei Caneca da concessionária. Ela não saiu nessa concessionária, ela foi tirada em Jundiaí. A primeira dona foi uma mulher. Então eu basicamente arrumei os emblemas traseiros, eu fiz um polimento no aplique, troquei as 2 lanternas traseiras, eu fiz um polimento no carro, um polimento geral no carro, eu pintei as rodas, mandei reformar as rodas, que no vídeo anterior elas estavam praticamente sem tinta. Essa da frente já está um pouquinho suja. Bom, basicamente eu diria que para o carro ficar com a aparência de um carro zero, seria necessário talvez uma pintura nova, geral, né? E uns martelinhos de ouro aí, que ele tem uns pequenos amassadinhos, mas são coisas bem pequenas mesmo. Quem tem carro antigo sabe do que eu tô falando. Geralmente carro com mais de 15, 20 anos de idade é normal ter essas marquinhas. Eu voltei a grade original dela. Ela tava ainda no vídeo anterior com a grade oval, que não é a original desse modelo 2 portas. Eu consegui comprar o último volante novo que o meu fornecedor lá de uma loja lá na Santa Cecília tinha, né? Então eu consegui um volante novo pra ela. Esse é zero, sem uso. Eu coloquei um rádio Sony novo também. Eu até tava procurando o original, mas eu acho que eu prefiro o novo, porque a utilidade fica maior. Eu posso usar o carro no dia a dia mais tranquilamente. A manopla também, arrumei uma manopla usada em ótimo estado.
tava nela tava muito ruim, com a placa quebrada. Enfim, basicamente recuperando aí os detalhes originais do carro, né? O estofamento traseiro. A parte da tapeçaria dela tá muito boa, isso foi um fator determinante também para que eu acabasse comprando ela. Foi uma coisa que influiu bastante. Enfim, mas ela já tá com aquela carinha de perua familiar dos anos 90, que é uma graça. Muitos criticam esse modelo da Royale porque ela tem duas portas. Poderia dizer que entre os entusiastas dos Versalhes, a que mais faz sucesso é o modelo duas portas. Principalmente porque ela lembra bastante a Bellina. A Royale foi um pouco, na minha opinião, injustiçada nesse sentido das duas portas. Não por ela não ter mais portas, mas injustiçada no sentido das pessoas julgarem ela pior por faltar duas portas, teoricamente faltar. Mas eu nunca vi essas críticas que fazem para a Royale serem direcionadas, por exemplo, para Caravan, que é duas portas, Paraty, a própria Bellina. Quer dizer, a Royale foi a única que foi aí criticada por ter duas portas. Enfim, na minha opinião não faz sentido. Ela é uma belíssima perua duas portas. Eu diria que o trabalho para você entrar atrás não chega ao ponto de incomodar, entendeu? Tinha gente nos anos 90 que preferia comprar uma perua duas portas porque tinha criança. Então preferia evitar o risco de uma criança abrir uma porta, mesmo possuindo uma trava de segurança. Tem a janela, enfim. Meu pai mesmo comprou a nossa Royale GL0 com essa intenção de ter uma perua duas portas para ter alguma segurança a mais com as crianças, né? E ele tinha uma Bellina, então a Ford Royale, nesse sentido, ela veio para cobrir o espaço da Bellina mesmo. E a Ford, a grife da Ford, apesar dela ser uma Quantum, ela tem a roupagem da Ford, né, direcionada para o público da Ford. E ela já, como um carro já de 20 anos, já na minha opinião já é um carro clássico, já é um carro antigo, vai ser aí no futuro talvez um modelo mais cobiçado, né? Como muitos modelos que a gente vê aí que na sua época não faziam tanto sucesso e hoje viraram verdadeiras relíquias, né? Uma coisa interessante para eu falar da Royale duas portas principalmente, porque a 4 já tem uma diferença, basicamente a traseira. E uma coisa legal são esses vidros. Esse é um detalhe que eu vou contar pra vocês, que eu acho que eu nunca contei no meu canal, sobre esses vidros traseiros da Royale, que é uma coisa bem interessante. Uma pessoa de dentro da fábrica da Volkswagen, da divisão Ford, me contou que esses vidros eles foram projetados em túnel de vento. Então, quando eles foram lançar a Royale, eles tiveram a intenção de fazer com que ela tivesse um pouco menos de arrasto do que a Quantum, aproveitando já que ela não ia ter duas portas. Eles resolveram então projetar esses vidros. Ela foi a primeira perua com vidros totalmente rentes à carroceria e sem nenhum tipo de guarnição de borracha na parte externa. Isso, no fim das contas, acaba criando menos arrasto, menos ruído de vento, mais velocidade final e, eu digo mais, faz também diferença na economia. Se vocês acharem que eu estou exagerando, a Quatro Rodas fez um teste com a Royale e com a Quantum, e no mesmo comparativo, as duas em igualdade de condições, eles, digamos assim, eles aceleravam os dois carros a 120 km por hora e no mesmo ponto eles tiravam o pé. A Royale, ela simplesmente teve um desempenho aerodinâmico muito superior ao da Quantum, fazendo com que ela fizesse andar até 100 metros a mais do que uma Quantum no teste de rolagem livre. Ou seja, as duas sendo soltas ao mesmo tempo a 120 km por hora,
A Royale, ela conseguia andar 100 metros a mais do que a Quantum. Então eu acho que isso deve-se também a esses vidros rentes. Depois dela vieram algumas perus. A própria Paraty mesmo eu não sei se a quadrada já também... Mas eu acho que a quadrada ela ainda tem uma... Apesar de ser rente o vidro, ela ainda tem uma guarnição de borracha. A Quantum já tem guarnição de borracha por fora. A Royale mesmo, 4 portas, já tem guarnição de borracha. Essa foi a única que veio com esses vidros totalmente rentes à carroceria. E que no fim das contas acabou, além de sendo um detalhe estético bonito, porque ele tem essas máscaras pretas, que acabam desenhando bastante a lateral do carro, né, em conjunto aí com as máscaras das colunas, tem esse benefício aí aerodinâmico, digamos assim, né? Então o carro ele tem um refinamento aí na sua construção, né? Honrando aí a tradição Ford. Tem gente que fala que não, mas na minha opinião é um carro que honra totalmente a Belina no acabamento. O que eu posso dizer é que pra mim uma Royale dessa, ela atinge os melhores parâmetros possíveis no que eu poderia dizer assim, na robustez, porque ela tem um acabamento lindo, é um carro bonito e tem uma mecânica Volkswagen AP2000 que é fantástica. Tem gente que vira o pescoço para essa mecânica, geralmente os fordistas, né? Mas é uma mecânica muito boa. O carro anda muito, é bem econômico. O som dela na estrada é uma delícia. Deixa eu abrir o capô para vocês. Aqui a gente tem uma injeção FIC. A injeção FIC, ela é basicamente a segunda geração de injeção usada no motor AP. A primeira foi a Getronic, que ela ainda é analógica, ou seja, não dá para fazer leitura por scanner. A segunda geração é essa, a FIC. Ela saiu ainda no final de 93, mas já nos modelos 94, como eu falei no começo do vídeo. E ela tem uma diferença peculiar. Ela já é digital, ela possui 4 bicos injetores. Diferente da MI, os 4 bicos desse motor, eles vão direto no bloco, ou seja, seria aí teoricamente uma semi-injeção direta. O TBI, ele é um pouco maior também do que o da MI, um pouco mais gordo. Ou seja, a gente acha que o desempenho de uma injeção FIC é superior tanto como de uma MI quanto de uma Getronic. Parece que a Getronic ela é um pouco mais ignorante, mas eu acho que essa aqui é a melhor injeção que fizeram na linha Versalhes. Ela é muito boa, ela é digital, funciona muito bem. Quando todos os sensores estão ok, não tem erro. E é isso aí. Eu vou encerrando o vídeo. Em breve eu vou postar mais novidades dos meus outros carros. Eu tenho outra Royale, eu vou explicar direito. Eu tenho uma outra Royale que ela é uma GL, ela não é uma guia dessa. Ela é 95, mas ainda em 95 você podia comprar tanto uma 2 portas, se você fosse no primeiro semestre numa concessionária, ou se você fosse no segundo semestre já tinha 4 portas. No segundo semestre a 2 portas foi descontinuada, mas em 95 meu pai comprou, ainda no primeiro semestre, uma 2 portas, ou seja, uma das últimas. E em 97 o meu pai vendeu essa Royale, a gente tinha algumas dívidas e ele acabou vendendo. Quando foi 2011 eu juntei um dinheiro e acabei decidindo ir atrás desse carro. Por um milagre do destino apareceu um documento desse carro e eu acabei indo atrás. O meu despachante achou o carro e eu comprei. Só que o carro estava muito maltratado lá em Guarulhos. Era de uma senhora, estava com a senhora, mas era do marido dela que usava para trabalhar. Então o carro estava realmente muito maltratado, para não dizer destruído. E aí já desde 2011 eu venho restaurando esse carro, comprando detalhes originais raríssimos, difíceis de encontrar. E eu venho recuperando a originalidade do carro. Ela ainda está toda desmontada, é por isso que eu ainda não apareci com nenhum vídeo dela.
por aqui. Mas a ideia é, assim que eu começar a montar já a suspensão dela e tudo mais, vão aparecer alguns vídeos dela nesse canal. Então é isso. Queria mandar um abraço para todo mundo. Mostrar aqui o adesivo, nosso adesivo do Versalhes Clube, que acabou de sair o primeiro adesivo. A gente está começando já tem um tempo. O Versalhes Clube já tem mais de 2 anos, mas só agora que a gente conseguiu juntar tempo e dinheiro para fazer um lote, o primeiro lote de adesivos. A gente quis uma coisa bem discreta, então é uma espécie de aço escovado e o nome Versalhes em prata. Ficou bem bacana, bem discreto, de bom gosto. Tem outras cores também, tem o vermelho, tem o azul. E é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre Ford Versalhes, que aí é o irmão do Santana, né? E a gente tem o maior orgulho de ser irmão do Santana, porque o Santana é um carro maravilhoso, uma mecânica maravilhosa, uma suspensão excelente, câmbio, tudo muito bem acertado. Só que o Versalhes pra gente tem esse charme, né? De ser um carro aí já direcionado pro público da Ford na época. Ontem eu tava lendo uma matéria, o cara falou que o Versalhes foi o responsável pelo fim da Autolatina. Tem gente que adora falar mal desse carro. Na minha opinião é totalmente o contrário. Isso é a opinião de quem não tem o carro, não conhece. Na minha opinião, o Versalhes foi um dos grandes responsáveis por ter salvado a Ford no Brasil. Porque a Ford no Brasil estava quase indo à falência na época. E o Versalhes em menos de 5 anos vendeu quase 90 mil unidades, entendeu? Suprindo, né, um nicho do mercado aí dos consumidores da Ford. Suprindo de uma maneira muito boa, porque a mecânica Volkswagen, de certa maneira, deixou o carro mecanicamente confiável. E você tem aí o acabamento Ford que ficou bem diferenciado, né? Essa traseira tem uma linha bastante expressiva, né? Um design com personalidade, na minha opinião, né? Essa máscara preta, esses apliques em trapézio, né? A lanterna fazendo o mesmo, digamos, compensando com as mesmas linhas, as linhas de cá. Para mim é um carro que de design é perfeito. O fato dela ser uma perua grande de 2 portas, para mim é tão interessante quanto se ela tivesse 4. Né? Ela ficou mais exótica porque ela é uma perua grande, só que 2 portas. É muito legal. O porta-malas é gigantesco, enfim. Para mim é um carro perfeito, uma delícia de dirigir, uma verdadeira delícia. Uma condução leve, extremamente leve, não cansa de dirigir um carro desse. Torque em baixa, um som do motor é grave, ao mesmo tempo aveludado. Então, enfim, deu pra ver que eu sou apaixonado pelo carro, né? Enfim, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado.